Então, pessoal, aqui nessa aula vamos ver na prática o funcionamento do Request Scope. Tá? Então, vamos usar esse mesmo ManageBean. Vou colocar aqui o Request Scope. Tá? Lembrando aqui do nosso pacote. Tá? Pacote correto. Ó. Ctrl+Shift+O para você organizar aqui os imports. Tá? Aqui a parte do Required Scope, tá? Vou fazer uma alteração aqui. Vou colocar eu vou chamar um método de addNome. Tá? Então aqui no meu botão eu vou chamar o addNome, tá? Às vezes você dá um contra-espaço, às vezes a tua ideia pode dar uma travadinha aqui. É que como eu fico com muito software aberto, tá? Então aqui, ó, vamos validar, aqui o addNome. Se não aparecer, você pode digitar, ó, addNome. Tá? Lembrando que, peraí que eu tô tô no botão errado aqui, né? É no Command Button. Tá? No botão de comando a gente vai chamar um método. Aqui, ó lá. addNome, tá? Então, eu não quero mais mostrar aqui esse nome. Eu vou tirar aqui esse campo aqui que mostra os nomes juntos. Então, vai ser uma telinha onde vai informar o nome, o sobrenome, tá? Ou eu vou colocar só o nome, para ficar mais fácil para a gente entender o escopo. Eu vou deixar só o nome, tá? Então a pessoa vai informar só o nome e vai chamar o addNome. Tá? Eu vou fazer aqui uma mudança. Tá? Eu vou adicionar esse nome em uma lista. Tá? Então eu vou criar uma lista do string aqui. Vai ser nomes. É uma lista. E quando eu clicar no botãozinho para adicionar nomes, eu vou pegar a minha lista e vou adicionar o nome que vai vir da tela. Certo? Lembrando que os nossos atributos tem que ter sempre o setToGetter. Então eu vou criar aqui os setNomes para a nossa lista. E o getNome, que são os atributos, né, que todo framework usa para você setar os dados na variável e para ele retornar para a tela. Tá? Então, para não ficar mais confuso, eu vou tirar esses atributos aqui, vou deixar bem limpo o nosso ManageBean. Eu vou tirar aqui tudo que a gente não vai usar neste momento. Então eu tenho aqui um ManageBean bem simples, apenas com o nome e com a lista de nomes. Então eu vou ter a minha página, onde eu vou informar o nome e vou adicionar. Tá? Mas eu vou ter que mostrar esses nomes que estão sendo adicionados na lista. Como que eu vou fazer isso? Embaixo aqui do meu botão, tá? Eu vou chamar o Java Server Face. Eu vou chamar aqui o Data Table. Data Table ele é usado para mostrar listas de dados. Tá? Então, o valor dele vai ser o quê? A nossa lista de dados que vai vir do ManageBean. Então, a pessoa bin ponto, olha lá, nomes. E a gente cria uma var, tá? Com o nome aqui de nome. Eu vou pegar aqui, vou criar uma coluna para esse meu data table. Imagina uma tabela, então isso aqui vai ser uma coluna de uma tabela. E dentro dele eu vou escrever o quê? O valor do meu texto. Qual que vai ser? Vai ser da variável nome. Tá? Então ele vai varrer a lista. Então eu tenho um componente que vai ler a lista
e vai escrever numa coluna, imagina uma tabela, tá? Isso daqui ele monta uma tabela em JSF. E dentro dessa coluna eu tenho que ter o componente para mostrar um nome, tá? A variável aqui desse data table, ele fica sem a tag de expression language, tá? Que é o Chaves e o jogo da velha, tá? Mas quando você for mostrar, você tem que usar a expression language apontando para essa variável aqui, tá? Então, resumindo, esse data table ele vai ler a lista de nomes que será adicionado, vai fazer uma interação, vai varrer e vai mostrar os nomes, tá? Com esse exemplo aqui, eu vou conseguir explicar o escopo de requisição, então o request scope do Java Server Faces para vocês. Eu vou aqui startar o meu servidor. Vou abrir aqui o meu navegador, tá? Então, ó, aqui tá mostrar nome. Vamos mudar aqui o nome do botão. Adicionar nome. Olha lá, adicionar nome, tá? Então vamos fazer um teste e ver se vai funcionar. Alex. Opa, deu um errinho aqui. Pessoa BIM não pode resolver porque está nulo. Vamos lá resolver. Vamos ver aonde que aconteceu o problema. Propriedade não encontrada. Ah, tá. Vamos ver aqui. Então eu tenho set nome, tenho get nome, tenho get nomes. Vamos ver. Isso daqui é muito comum, esse tipo de erro vocês vão encontrar em JSF, tá? Aqui, ó, pessoa BIM.nome, ele está apontando para cá. Pessoa BIM.nome. Ele está encontrando algum problema aqui. Vamos ver? Às vezes pode ser algum cache no meu navegador. Vamos ver aqui. Ele tá com erro mesmo, não está conseguindo encontrar. Vamos conferir aqui. Ó, nome, o valor. Vamos trocar essa variável aqui. Acredito que não seja. Não vai ser isso. Mas vamos só fazer um teste. Isso, ó. Então, pessoa BIM, ele está null nesse momento. Então, vamos tentar resolver aqui esse problema aqui. Deixa eu parar aqui o servidor. Eu vou dar um clean no projeto. Tá? Antes de startar, o padrão da gente usar, tá, é o request, a anotação do escopo como inicial. Mas isso não deve influenciar, mas isso pode acontecer. Tá? Vamos aqui startar o servidor e vamos testar de novo aqui. Vamos fazer o teste. Olha lá, é isso mesmo, tá vendo só? Já resolveu, tá? Então, deu um clean no projeto. A questão aqui foi vamos só conferir qual que foi o nosso problema. Vamos alterar aqui a ordem aqui da nossa anotação. Vamos startar de novo. Vamos startar. Eu vou atualizar. Vamos testar aqui.
Ah não, agora está ok. A anotação aqui, ela não deve influenciar, tá? Possivelmente foi cache no nosso servidor, tá? Acredito que a opção aqui do nome, vamos ver se é um nome. Isso pode acontecer. Vamos ver. Não, era cache no servidor mesmo, tá? Deu cache no servidor. A partir do momento que eu limpei o cache, deu um projeto clean, tá? Vou só colocar aqui no padrão, que eu gosto de manter o padrão da anotação de escopo sendo a primeira anotação, tá? Esse projeto clean aqui, ó, project clean, ele resolve muitos problemas, tá? Você pode ver que a gente acabou de passar por um problema aqui, acabei de passar por um problema muito comum no JSF, que é de variável nula e tal, e a cache no servidor, cache no projeto. Então você der um project clean, limpar a memória do servidor, resolve muito problema, tá? Então, continuando aqui, ó, beleza, zerou. Então vou colocar aqui Alex, vou adicionar, vou colocar Fernando, né? Olha lá. Por quê? Cadê o Alex anteriormente? Tinha que aparecer o Alex e depois o Fernando, correto? Então, aqui a gente consegue ver como que trabalha o nosso escopo de request, tá? O que acontece? No momento que a gente faz uma requisição, a gente clica aqui no adicionar nome, ó, adicionar nome. Ele chama o nosso método, o nosso botão JSF, ele chama o método addNome, tá? E adiciona o nome na lista. Quando o servidor dá a resposta para o navegador, esse bin que estava na memória, ele é jogado fora, ele morre, o ciclo de vida dele morre. E se o manager de bin morrer, for descartado, tudo que está dentro dele também morre. Então a nossa lista foi embora, tá? Então, escopo de requisição, você clicou no botão salvar, ele processa, devolve a resposta e morre. Se ele morre, a gente não consegue ter os dados da requisição anterior. Então a gente não consegue adicionar o nome 1, o nome 2, o nome 3. Por quê? Toda vez que eu envio um nome, ele adiciona na lista e morre, ele apaga toda a lista. Ele apaga. Então esse escopo de requisição, ele faz isso. Tá? Quando que é usado um escopo de requisição? Só para eu fazer um cadastro. Vou lá, fiz um cadastro, cadastrou no banco, morreu. Tá? Agora, o que a gente está querendo usar? A gente está querendo adicionar dados em uma lista. Tá? Então, os dados têm que ficar sendo mantidos na tela. Então, é outra anotação que tem que ser usada. Se isso daqui fosse um cadastro normal, só cadastrou no banco e acabou, a gente poderia usar a anotação de request scope. Só que a gente precisa manter essa lista com os nomes que a gente quer na tela. Então a anotação tem que ser outra, que é o view scope, que a gente vai ver na próxima aula.